Então, aula de geografia, né? Do concurso, uma definição do concurso, para que a gente possa aí dar sequência ao nosso planejamento, enfim, de como vamos fazer aí a sequência do trabalho, tá bom? Beleza? Pois bem, então, gente, o que acontece, gente? Geografia, a prova de geografia de vocês, ela vai cair alguns princípios ligados à parte geral da geografia, o que é geografia, os elementos da geografia, né, o elemento de estudo da geografia, e partes ligadas à orientação, fuso horário, coordenadas cartográficas, linhas imaginárias, enfim, coisas aí ligadas aí bem a uma geografia fácil, né, de ser estudada, de ser entendida, enfim. E a gente tem exercícios aí que a gente vai fazer hoje, né? Botei uma bateria de exercícios aí, ou seja, um simulado com 27 questões para a gente treinar bastante, né? E consequentemente, enfim, ir bem para a prova, né? Sempre bem. Bem, sempre bem. Legal? Bom, o que acontece, gente? A geografia, ela estuda a relação sociedade e natureza. Ela vem daquela palavra geo, terra, grafia, estudo, né? Então, teoricamente, supostamente, ela é o estudo da Terra, mas ela tem uma dimensão muito maior que isso. Então, ela trata-se basicamente do quê? Da relação do estudo da sociedade e natureza. E, claro, o elemento de estudo da geografia é o espaço geográfico, que tem seus elementos. Temos o elemento paisagem, que tudo é visível, né? Tudo que é visível. Então, a paisagem cultural, por exemplo, é aquela paisagem que é construída pelo homem, ou seja, que teve alguma alteração humana. Temos a paisagem natural, que já é aquela paisagem que não há alteração humana, tá? Temos a relação do território, né? O que é o território? Território é o espaço político, né? O território ele já é um conceito político, é um conceito que tem a ver com a relação de poder, não é? Então, característica que você tem em relação a isso, tá? Temos a relação do lugar, né? O lugar é justamente o quê? Uma área, o local onde que você está basicamente definindo ali em relação ao que você está estudando. Bom, e alguns conceitos básicos que falam sobre isso, né? Características bem gerais relacionadas a isso. Quanto à questão em relação a meios de orientação e formas de se orientar, nós temos o quê? A questão dos pontos cardeais, que é o norte, sul, leste, oeste. Falando bastante sobre isso, né? Lembrando que a sigla é sempre a inicial de cada O único que muda é o leste, que a inicial é a letra E, tá? Todos os outros é inicial, então norte é o N, o S é o sul, né? O oeste é o O e o leste é a letra E, né? Que é a letra E. Né? Aqui no Rio de Janeiro a gente fala assim, letra E. Bom, temos os pontos colaterais, que são os pontos compreendidos entre eles, né? Então, entre o norte e o leste nós temos o nordeste, entre o sul e o leste nós temos o sudeste, entre o sul e o oeste o sudoeste, e entre o norte e o oeste temos o noroeste. Claro que temos que lembrar também, né, sobre algumas características relacionadas a sinônimos, né? Porque o norte pode ser chamado de boreal ou setentrional. O sul pode ser chamado de austral ou meridional, tá? O leste, normalmente ele é chamado de oriental. E o oeste é chamado de ocidental. Então, de uma forma bem clara, né, bem ampla, são as características que você tem em relação a esse ponto. O Sol nasce a leste, se põe a oeste, o Cruzeiro do Sul está ao sul, o próprio nome já diz, beleza? Enfim, forma de você também se orientar pelos astros. Com base nisso, nós temos as coordenadas cartográficas, né? Então, as coordenadas cartográficas, que é a latitude e a longitude, vão ser determinadas a partir da linha do Equador
e do meridiano de Greenwich. A linha do Equador é aquela linha horizontal e ela varia de norte a sul, beleza? Então a linha do Equador está aqui no meio, correto? Dividindo o nosso planeta em dois hemisférios. Aqui você tem o quê? As latitudes ao sul. E aqui você tem as latitudes ao norte. Não tem mistério, né? E o meridiano de Greenwich, que divide também o nosso planeta em dois hemisférios, só que o hemisfério oriental e ocidental, é a mesma situação, né? Você tem aqui a longitude e uma linha vertical, né? E aqui você também tem a longitude. A combinação entre eles vai determinar aí a localização, o ponto, né? O próprio GPS fala sobre isso, né? Já faz automaticamente, eletronicamente isso que eu estou falando. A combinação, os aplicativos, né? O Waze, os aplicativos que a gente conhece hoje, né? Utilizam esse mecanismo, por isso que eles sabem exatamente onde estão as coisas, tá? E, consequentemente, é toda a situação que você tem relacionada a isso. Junto a isso, nós temos as chamadas linhas imaginárias, né? A primeira é a linha do Equador. Temos o Trópico de Capricórnio, né? Que é aquele que está abaixo, né? Que passa em cima de São Paulo, mais ou menos. E o Círculo Polar Antártico. E mais acima, e acima da linha do Equador, ou seja, ao norte da linha do Equador, nós temos o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, né? Então você tem o Antártico embaixo e o Ártico em cima. Enfim, característica que você também tem, bem decoreba. Essa parte da geografia é uma parte realmente muito decoreba e que, obviamente, é você fazer exercício para fixar, né? Pois bem, visto isso, nós temos a relação dos fusos horários, tá? O fuso horário, cada fuso tem 15 graus de distanciamento de um para o outro. O Brasil tem 4 fusos horários, né? E o que acontece? Acontece que você tem, no caso, esses 15 graus, é basicamente o quê? 360, que é a forma esférica da Terra, ok? Se você marcar lá que a Terra é plana, tu tá reprovado em geografia, tá, gente? Beleza? Deixa o pessoal aí da política falar que a Terra é plana. Mas é 360 dividido por 24 horas, que é mais ou menos o que dura o processo de rotação, né? Que dura o dia e a noite, correto? Então, consequentemente, dá 15 graus para cada fuso. E o que ocorre? Ocorre que, né, quando você caminha na direção em relação ao Oriente, beleza? Ao Oriente, o Oriente está adiantado em relação a gente, beleza? Então, por exemplo, é só você lembrar que o Japão é a terra do sol nascente, não é? O próprio símbolo da bandeira é lá o símbolo lá vermelhinho, que é o sol, né? Quer dizer, então, consequentemente, hoje, aqui é dia 13, né? No Japão já é dia 14, correto? Então, o Japão está mais adiantado em relação a gente. Quando você caminha na posição contrária, né? Você está o quê? Mais atrasado. Então, característica que você tem em relação a isso, tá? Então, você aumenta um fuso e diminui o fuso, né? A cada 15 graus, como está ali. Claro, evidentemente, vai ter mapa, né, para você fazer essa relação, né? A gente vai fazer exercícios agora para ver tudo isso. Enfim, características que você tem em relação a tudo isso que a gente está falando. Beleza? Tranquilo? Com base em tudo isso, vamos ver alguns slides que eu também já enviei para vocês, mas que eu reenviei para a gente fazer essa revisão antes de ir para os exercícios, tá? Pois bem, iniciando o compartilhamento, temos aqui, né, na turma que está postado aqui direitinho, os links de várias coisas bacanas, tá? De várias situações em relação a tudo isso que a gente falou, tá? Bom, então, esse link mostra a Rosa dos Ventos, né? Ou seja, a Rosa dos Ventos com
lá seus pontos cardeais e seus pontos colaterais, inclusive também com pontos aí subcolaterais, beleza? Então tudo aquilo que a gente falou está aí representado nessa imagem aí de Rosa dos Ventos, tá? Aqui é você se orientar pelos astros, repara. Então, se a constelação Cruzeiro do Sul, que é aquela constelação que está na camisa do Cruzeiro, né? Por isso que é Cruzeiro do Sul, né? Vem do Cruzeiro. Olha lá, tá ao sul, você posicionando ao sul, obviamente sua frente está ao norte e por aí vai, beleza? Bom, já essa imagem, ela representa a localização em relação ao Sol. Repara um detalhe, o braço dele voltado para o lado leste, que é onde o Sol nasce. Obviamente ele vai se pôr no oeste e a frente do cara é o norte, atrás do cara é o sul, beleza? Característica que também você tem nessa imagem. Aqui já fala sobre latitude e longitude. Repara um detalhe, ó, latitude, tá lá a linha do Equador, que é a linha zero, são linhas horizontais que variam de norte a sul. E a linha do Equador é uma linha vertical que varia de leste para oeste, beleza? Tudo isso aí é uma revisão, falamos, né? Tá aí pra gente rever, né? E brincar bastante. Aqui outra amostra também, ó, latitude, tá vendo? Equador, tá? E a longitude, olha lá, repara, 0 graus no Equador, 0 graus no meridiano de Greenwich, beleza? E variando para lá, a leste ou oeste, beleza? E já a latitude de norte a sul, por isso que a seta está colocada nessa posição aí, tá? Eita, saímos da situação. Pam, 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 pam. Vamos voltar. WhatsApp. Voltamos. Que bom. Aqui já fala de outro assunto, que são as escalas cartográficas. A escala gráfica, gente, já está com a unidade convertida, né? Então, se tem 2 centímetros de distância, significa dizer que a cidade está 2 vezes 10, 20 metros de 20 quilômetros, desculpa, 20 quilômetros de distância uma da outra, tá? Agora, já essa escala aí, minto, desculpa, peraí, 0 a 5, então tá a 10 quilômetros de distância uma da outra, você multiplica por 5, já está convertido, né? Que cada pedacinho desse aí corresponde a 1 centímetro. Bom, já a outra escala, você tem que converter. Lembra do macete? Você vai cortar 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, chegou lá. 1 vezes 5, 10 quilômetros também de distância, né? Ele botou 2 escalas do mesmo tamanho, tá? Aqui mostra paralelos e meridianos, né? Meridianos que são características que você tem das longitudes, beleza? E o paralelo, tá? O paralelo são situações que você vai ver nesse slide aqui, ó. Olha lá. As linhas imaginárias, conforme eu estou falando. Então, linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico, ok? Tranquilo também, bastante fácil. Aqui já fala sobre leitura e interpretação de mapas. Claro, você tem que olhar sempre o quê? O título do mapa, sempre a legenda, tá? E obviamente também a escala, se for situação de distância entre um e outro, tá? A questão fala sobre isso. Aqui uma outra que fala sobre escala, né? Ó. Então, escalas grandes, quanto maior a escala, menor a redução, correto? Lembra que eu expliquei isso?
Então, uma escala grande é uma utilizada para quê? Para planta. Você vai fazer a planta da sua casa. Beleza, escala grande. Reduz menos. Uma escala média você utiliza normalmente para cartas. Então, para municípios, né, bairros, aí é carta. Já uma escala pequena, aí sim, para estados, países, né, para o mundo, mapa mundi é escala pequena. Beleza? Tá? Porque aí sim você vai reduzir muito. Aqui fala sobre latitude e longitude, né? Ah lá, longitude vai variar em relação ao meridiano. Latitude varia em relação à linha do Equador. Longitude é leste e oeste. Ah lá. Latitude é norte e sul. Ok? Falamos também sobre isso. Estamos revendo aqui, né? Conceito paisagem, ó. Percepção do mundo pelos sentidos. Ou seja, tudo que você vê, não é? É a relação de paisagem. Fala sobre leitura de mapas, né? Espaço geográfico, né? Então aqui tem os conceitos de espaço geográfico, né? É um elemento de estudo da geografia e tudo mais. Tudo que você viu no outro dia de aula que eu dei para vocês, com muito mais detalhes e riqueza, né? E agora a gente está revendo, né? Fazendo essa revisãozinha para partir para as questões, não é? Aqui o elemento paisagem natural e cultural, muito fácil, né? Uma não é modificada pelo homem, a outra já é. Então, por que estudar geografia, né? Você compreender as relações do mundo, né? A relação sociedade-natureza e por aí vai. É o que ele está dizendo aí, beleza? E fundamentos da geografia, né? Alguns fundamentos, ó. Conceito de região, o que é isso? A divisão do espaço em áreas menores, né? Que é dividido segundo alguns critérios. Critérios que são características em comum. Então, estamos falando da região semiárida. Ah, estão falando da região semiárida? Então a gente está utilizando o clima, né? Ah, estamos falando da região de serras. Então estamos utilizando o relevo. E por aí vai, né? Normalmente, conceito região aqui no Brasil, a gente utiliza muito critério político, né? Então, é a região norte, nordeste, né? Enfim, característica que você tem em relação a isso, tá? Deixa eu permitir aqui a entrada de uma colega que está atrasadinha. Eita, deixa eu voltar aqui. Então, voltando aqui a compartilhar a tela, né? Tá aí a relação. Aí aqui, né, dentro dos fundamentos da geografia, o que é território, né? Como a gente vai ver, o território já tem a relação de fronteira, né? É a parcela do espaço que é apropriado, ou seja, existe uma relação de controle, de soberania, de política sobre ele, ok? É a questão que você tem do território, né? Aí aqui outro exemplo de regiões, são as regiões do Brasil, em termos políticos, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aqui já utilizo outro critério, que é o critério geoeconômico, né? Então, se divide Amazônia, Nordeste, Centro e Sul. E aqui a gente fala de fusos horários, né? Então tá lá os fusos, não é? Quer dizer, repara um detalhe. Quando você caminha em direção de oeste para leste, diminui 1 hora cada fuso. Né? Não, isso. Né? No caso, aumenta 1 hora cada fuso, desculpa. De oeste para leste,
você aumenta 1 hora a cada fuso. De leste para oeste, você diminui 1 hora a cada fuso. Então, o leste, ou seja, a área oriental, está sempre mais adiantada, por isso você aumenta 1 hora. Só você lembrar que eles comemoram Ano Novo primeiro, tá? Aí você vai acrescentar 1 hora a mais a cada fuso. Aí o sinalzinho de mais, ó. Beleza? Pois bem. E aqui temos os fusos horários do Brasil, beleza? Anderson, só tem 3 aí. Não, são 4, porque você tem as ilhas, ó. Fernando de Noronha, Martim Vaz. Então nessas ilhas estariam no 4º fuso. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Brasil tem 4 fusos horários. Beleza? Tranquilo? Maneiro? Show de bola? Delicinha, né? Muito bom, bacana, show de bola. E claro, evidentemente, vamos fazer questões, beleza? Que é o foco principal da aula de hoje, legal? Lembrando aí a galera também, que está lá no link, eu separei 2 videozinhos para a galera ver. Daqui a pouco eu passo para a gente assistir os vídeos, para eu poder, são vídeos curtos, tá? Para eu poder explicar eles para você. Aliás, eu vou passar ele agora, até para a gente fazer o exercício já com as informações que estão no vídeo, beleza? Tá? Então segue aí, fala comigo. Sim. Sem problema, tá? Vai ficar lá e tá gravado, isso. Tem o gabarito, tá tudo direitinho, tá bom? Beleza? Tá? Então para todos fixarem bem, tá? Segue aí os vídeos pra galera se ligar. O videozinho tem 5 minutos de duração, tá? Então, um fala sobre coordenadas cartográficas, o outro fala sobre fusos horários, que pra gente fixar, e após os vídeos a gente vai fazer os exercícios, tá bom? Que a atividade está lá no grupo, e todas essas atividades, para que você também não se perca, vai para a biblioteca também, ok? Beleza? Então vamos aí